Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, começa mais um Néder Especial. Hoje eu tenho o prazer, a satisfação, a honra de conversar com um querido amigo, Elias Jorge, poeta, escritor, artista plástico, ex-vereador, político que marcou época em Piracicaba e que teve relação com um dos grandes nomes da política nacional que nós vamos contar aqui no programa de hoje. Descendente de libaneses, uma trajetória bonita também dentro da vida comercial, e a gente vai contar um pouco dessa história, conversar, lembrar de coisas bonitas da vida e que fazem parte da história de Piracicaba e também do Brasil. Que alegria recebê-lo aqui, querido Elias Jorge. A alegria é minha alegria estar frente a você. Olha, na minha idade, a gente inventa, começa a inventar. Então, eu já pensei o que eu vou dizer a você. Eu acho que a pessoa que viveu a vida, participou da vida, ele merece, assim, respeito. Agora, aqueles que passaram pela vida, só ficaram olhando, sem participar, nada fizeram. Eu vou me lembrar, Alexandre, do ano 1957, quando eu com minha esposa, fundamos o Conservatório Dramático Musical de Piracicaba. E me lembro bem que a inauguração foi no Teatro São José, totalmente lotado. E eu trouxe os nossos alunos de São Paulo, de piano, de acordeão, e alguns amigos meus que não eram alunos, mas eram meus amigos. Então veio Joselião, que era o primeiro bailarino do Teatro Municipal. Veio a Maria Helena Ansaldi, que era a primeira bailarina do Teatro Municipal. Puxa vida. E vieram também um barítono do Teatro Colón de Buenos Aires, que cantou também. E mais cantores e enfim, foi uma apresentação maravilhosa. Maravilhosa porque a Ansaldi dançou a Morte do Cisne, que arrebatou a plateia. E o Joselião, ele dançou, fez um solo, né? Também abafou, um bailarino dançando. Então, a partir daí é que começa a minha vida em Piracicaba. 1957. Você nasceu onde? Em Palmital. Palmital. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Em 32, na época da Revolução. Durante a Revolução de 32? 32. E os meus pais tiveram o quê? Veio informação de que eles iam passar por Palmital, por ali. Então fugiram todo mundo para o sítio. Nós fomos para o sítio também. Vamos relembrar os nomes dos seus pais. Conta pra gente. Meu pai era Jorge Calil. Jorge Calil. E minha mãe, Joana Abrão Calil. Abrão Calil. Eles eram oriundos do Líbano? Do Líbano. Os dois? Os dois do Líbano. Meus avós nasceram do no Líbano. Vieram para o Brasil com os seus avós? Vieram também. Meu avó... Então, os meus avós eram legitimamente libaneses. Vieram da cidade de Firzur, norte do Líbano. Aí começa a história do Elias Jorge e um pouco da história também do desenvolvimento do Brasil e particularmente do estado de São Paulo, porque uma grande quantidade de libaneses veio para o nosso interior e para o nosso litoral e para a nossa capital para trazerem a força, a vontade do trabalho, do desenvolvimento, da geração de empregos. Hoje a gente reconhece isso no povo árabe, é mais do que clara
essa importância, essa relevância do povo árabe, especialmente nesse caso do povo libanês, para o crescimento, desenvolvimento econômico do Brasil através do estado de São Paulo, onde existem hoje mais descendentes, né, de árabes, de libaneses, do que no próprio Líbano. É verdade. Mais descendentes de libaneses em São Paulo, no estado, do que hoje libaneses. Né? É verdade. E você, seus pais vieram para cá, eles atuavam em que setor, seu pai? O que todos os fizeram. Começaram mascateando, depois abriram a lojinha, né, e foram tocando a vida assim. Comerciante nato. Comerciante nato. E você herdou isso também, esse dom para o Exatamente. Se eu tive sucesso na parte comercial, e aqui, principalmente Piracicaba, que me abriu as portas. Eu comecei numa lojinha na Rua Moraes Barros, em frente ao conservatório. Uma lojinha pequena. Em 2 tempos ela foi crescendo, o pessoal me prestigiando. Aí eu comprei um ponto na Rua Governador e abri o Palácio da Música. E eu já tinha uma certa amizade com o Luciano Guidotti. Então, na inauguração, ele foi cortar a fita da inauguração. Ele esteve lá na inauguração da minha loja. E na minha loja, eu acredito que eu fui a pessoa que mais vendeu piano e acordeon em Piracicaba. Eu recebia piano de caminhão. O caminhão trazia 10 pianos por vez para mim. E então eu tenho que me mostrar grato a Piracicaba, foi onde eu pude ganhar um dinheirinho, né? Mas, lamentavelmente, na época a turma vieram me convidar para ser político. E eu nunca entrei numa Câmara Municipal. Entrei só para agradar. Mas acontece que ali, na Governadora, eu tinha muitos amigos. Era muito influente ali, né, no comércio. Tinha o João Marabá, tinha o pessoal todo na esquina de São José. Quando eu percebi, eu fui eleito. Fui eleito. Muita gente de Piracicaba não entrou e eu entrei. Lamentavelmente, a política me estragou. Eu não tinha talento para isso, né? Fiquei vereador, jamais pedi um favor para o Luciano Guidotti. Jamais. Depois daqui eu fui para São Paulo com o Ademar de Barros, filho. Se bem que eu vou dizer para você uma coisa, antes de entrar no filho, eu vou mostrar para você que eu fui um vereador diferenciado dos demais. Na primeira sessão da Câmara, disse que eu falei, eu vou pagar a confiança do povo brasileiro. E entrei com uma lei que criava o novo Código de Obras de Piracicaba. E eu fiz o zoneamento urbano, que ainda hoje existe em Piracicaba, foi eu quem fiz. E aí, já como vereador, eu percebi que alguma coisa estava errada no sistema de ensino. O pessoal reclamava. Inclusive, tinha algumas construções de grupo escolar que estavam um pasto. Começaram com o alicerce e a grama foi crescendo. Eu falei, não, isso aí não está certo. Aí eu apresentei um projeto de resolução na Câmara, convidei os líderes, disse, quem quer me acompanhar, vamos conversar com o Ademar. Na época, o Ademar era governador e o palácio não era o palácio aqui nos Campos Elíseos. Não era lá. Sim, sim. Não era no Morumbi. No Morumbi, não. Aí eu fui para tirei fotografia. O governo era no Campos Elíseos, não no E aí eu falei para o doutor Lúcio Neto, gostou da minha ideia. Disse, Elias, tire fotografia, eu vou publicar no jornal. E publicou no jornal de Piracicaba, está lá publicado. Que legal. Aí eu levei um manifesto dizendo 1964, ano da educação em Piracicaba. Vereador nenhum fez isso, eu fiz. E fui e levei para o Ademar e mostrei as fotografias. Disse, olha como é que estão as escolas lá em Piracicaba. É um pasto. O Ademar, bocudo,
Ele falava palavrão, né? Mano, xingou o secretário de Educação daquele nome bem grosso, né? Depois ele quis me convidar para ir trabalhar lá com ele, eu não fui. Aí aí construíram as escolas, mas porque eu apresentei esse projeto ao governador. E entre outras coisas também, esse Hotel Beira Rio que vocês têm lá, é iniciativa minha. Lá na porta do hotel tem uma placa que eles puseram, eu não pedi, puseram que esse foi construído por minha iniciativa. Entre tantas coisas. Então eu me senti útil. Ajudou muito a cidade. Ajudei muito e eu quis, naturalmente, a minha natureza é não ficar parado. Minha. Agora, o senhor foi eleito em 63, né? 63 para mandato de 64. 64. 65 a 69. 5 anos. Qual era o seu partido? Partido Republicano. Que era do Adhemar? Não. Era do Adhemar. Era do Adhemar. É. Era o partido do Adhemar de Barros Filho. E tinha o Braga também era desse partido. Rubens Braga. Da nossa turma, vivo, tá o Braga, o Romano. Valdemar Romano. E suplente está como é o nome dele? Ele ficou meu suplente. O Frias. O Frias ficou meu suplente. Um abraço a todos eles, doutor Romano, professor Braga, o Frias. Só nós três estamos vivos. Pessoas que estão aí firmes, né? E que fazem parte muito importante aí da história de Piracicaba. Como é que era ser vereador nesse momento, no finalzinho da década de 60, diferente de hoje, né? Vocês não ganhavam, né? Não tinha remuneração. De graça. E eu comprava o meu material para poder trabalhar. Eu ia na papelaria, comprava papel sulfite e na minha máquina eu batia os meus trabalhos e levava lá. Só que coisa. Sem ter assistente, auxiliar, nada. Era só eu. Não tinha a estrutura que nós temos hoje, né? E outra coisa, quando eu fiz o Código de Obras, eu entrei com o projeto e depois eu pedi vistas, porque eu não tinha certeza se era perfeito. Aí eu convidei todos os engenheiros e arquitetos de Piracicaba para ir na Câmara Municipal numa noite para revisarem, junto comigo, revisarem coisas. Aí foram todos. Então, revisamos o Código de Obras. Então, eu acho que, como eu disse a você, a pessoa não pode passar em branco pela vida. Precisa sentir que ele realizou alguma coisa. E ainda estou, apesar de beirar os 90, quanto eu vou viver mais? Não sei. Muitos anos. Se Deus quiser. Forte pra caramba. Mas eu vou. 89 anos de vida. Com muito o que fazer ainda pela frente. Agora, deixa eu contar para você uma coisa também. Quando nós abrimos, aí que Piracicaba teve um período musical muito grande, muito grande. Então, eu semanalmente eu apresentava na rádio Voz Agrícola os nossos alunos, ou então minha esposa ia tocar lá. E eu fazia assim, por exemplo, Festival da Primavera, Festival do Inverno, Festival do Verão, e apresentava os nossos alunos na Sociedade Italiana. Quem cuidava da Sociedade Italiana era o Banzato. Estava vivo, hoje não deve estar mais, mas então a gente apresentava. Eles não cobravam nada da gente, mas a gente também não cobrava nada de ninguém. Então, os nossos alunos, eles estudavam e se apresentavam em público. E eu levei também alguns alunos para tocar em São Paulo. Tocaram na Rádio Gazeta e na TV Excelsior. Na televisão, os nossos alunos, infelizmente, quem abafou lá foi o Cláudio Costa, não sei se você conheceu. Ele foi diretor do Teatro Municipal, foi presidente enfim, mas faleceu há pouco tempo, né? Então, essas coisas que, por exemplo, eu, durante o meu período
que eu fiquei em Piracicaba, eu ajudei muito na música, demais. E não bastasse a música também, depois de construir aqueles prédios lá no Mirante, 14 salões, né? Como esvaziou um, falei, vou abrir um restaurante. E abri um restaurante árabe lá. Eu lembro. Né? E aí, então, toda sexta-feira, junto com o Geraldo Nunes, que trabalhava na... Saudoso Geraldo Nunes. Saudoso, que saudade, é um gentleman também. Então, aí nós começamos foram os boêmios que apareceram. Hoje o Pitu, que está aí com o nome de Pitu, não era Pitu. Ele foi com o pai dele, o nome dele era Anderson Prott. Anderson Prott, ele e o pai dele. Então o pai dele, os dois cantavam juntos, e eles iam no meu restaurante. Foi eu que apresentei eles lá. Esse outro que cuida da Seresta lá na Rua do Porto, como é o nome dele? Fábio Monteiro? Fábio Monteiro também debutou lá no... Eu revelei... Você acabou revelando sérios e muitos músicos. E a gente ficava até as 2 da manhã. Aí existia realmente a boemia aqui em Piracicaba. Depois das 2, nós aceitávamos pedidos para ir cantar na janela do pessoal. Olha que legal. Então a gente ia cantar na janela. Então Piracicaba, olha quantas coisas eu participei e estou feliz por isso. Não é que eu queira me vangloriar, estou feliz por ter feito isso. Né? Mas ainda é o que eu posso dizer para você de Piracicaba. É uma maravilha. Soldado do tempo. Soldado do tempo. Elias, você falou aí da sua gestão como vereador, mas você teve também projeção nacional. A sua amizade com o Adhemar fez você disputar, se eu não me engano, 2 vezes o Senado Federal? 2 vezes o Senado Federal e 3 vezes a Câmara Federal. Eu fiquei 13 anos junto com o Adhemar em São Paulo. Eu, na verdade... Você foi braço direito do Adhemar? Foi braço direito. Ali ele queria que eu mandasse e fizesse. Né? Eu fui associado ao Adhemar em Brasília também. Então, e nós fizemos bastante coisa. E o Adhemar é um gentleman também. É um cara que nunca meteu a mão no dinheiro do governo. As campanhas do Adhemar, ele bancava com o dinheiro dele. E quem também saía candidato a deputado federal, estadual, ele bancava também. Uma maneira diferente de hoje. Esse é honestíssimo. Honestíssimo. A política trouxe para você uma experiência enorme. Como é que você vê hoje o Brasil, esse momento turbulento que nós estamos passando aqui? Olha, vou dizer sinceramente, na hora que vem política, corre fora. Né? Porque malandro, ele fica quieto. Então eu vejo que o Brasil, aliás, o Brasil sempre foi essa porcaria política. Sempre. Vou te contar, quando eu fui assessorar o Adhemar lá em Brasília, nós tínhamos que apresentar as emendas que favorecessem os municípios. Sim. Então, quem fazia para o Adhemar era eu. Mas a quantidade de deputados que pediam para os assessores fazer, porque eles não sabiam fazer, mas eram nulos em preparo, a maioria dos deputados. E hoje pior. Porque eu tenho a impressão que naquela época eles roubavam de leve, mas hoje, a partir do Alibaba... Né? O chefão. O chefão, né? O chefão. Então, e o pior é que tem brasileiro que apoia ele. Que vota de novo no chefão. É absurdo isso, né? É absurdo. Então, eu vejo a política, não vejo esperança nenhuma, a não ser que os militares entrem de novo. O que seria bom, porque na época dos militares, que era a ditadura, o Brasil era uma beleza. Você não via tanto ladrão, tanto bandido na rua, você não via o pessoal com arma na rua, não tinha. O exército ia ali, né? Então, se você quer que eu diga com sinceridade, eu não vejo esperança para o Brasil melhorar com esses políticos que estão aí.
Vamos então relembrar de uma época boa da política, sua época como vereador. A cidade tinha o Luciano Guidotti na prefeitura. Fala um pouco do Luciano, a sua convivência com o Luciano e algumas características do prefeito Luciano Guidotti, que virou um mito em Piracicaba, porque foi um grande desbravador. Por justa causa. Eu conheci o Luciano quando ele foi calçar a rua, que eu morava lá na Cidade Alta. Então era tudo terra. Então, 7 horas da manhã, ele estava ali, vendo o pessoal calçar a cidade. O Luciano também, quando ele recebia políticos de São Paulo, ele dava almoço na casa dele e me convidava. E eu ia lá. E quando ele também deixou a primeira gestão dele, foi eu que organizei um banquete para ele lá no clube, lá no clube lá da Escola Agrícola, lá onde tem aquele clube lá. Então, eu que organizei tudo aquilo lá para ele, né? Mas o Adhemar, o Luciano, tem uma coisa que ninguém acredita. Ele precisou comprar caminhão para a prefeitura. Pôs do bolso. Não pôs do bolso, mas ele fez assim, ele não abriu concorrência. Ele chamou o pessoal dos caminhões. Qual é o preço desse caminhão? E ele gostou dos caminhões e disse, eu vou ficar com esse caminhão. Mas ele pichinchou o máximo que ele pôde. Depois que ele pichinchou e deram o preço, aí o cara que estava vendendo disse, mas aí tem 5% para o senhor. Ele disse, 5%, ótimo. Para mim mesmo, tudo bem, eu aceito. Deduza do preço do caminhão. Abate no. Então, veja, outros aproveitavam hoje em dia. Ele não. Essa era a índole dele. Outra coisa, o que ele recebia de salário, ele distribuía para as instituições de caridade. Luciano, distribuía tudo, né? Eu sei que, para mim, ele foi muito atencioso e delicado. Falam que ele era meio abortulhado, não sei. Comigo eu não sei. Eu vi que ele era um gentleman também, né? E ele tinha uma visão meio que futurista, né? Ele imaginava, ele fazia ali aquela obra já pensando no futuro, tinha um senso de perspectiva muito grande. Né? Muito grande. O que ele fez para o Piracicaba era o que o Piracicaba precisava e que o orçamento permitia. Então, o orçamento ele aplicava integralmente. Na parte da educação, né, depois que ele ficou de bem com o Adhemar, que estava brigado com o Adhemar. Aí o Adhemar começou a ajudar na construção das escolas, tudo isso, e ele se deu bem com o Adhemar. Eu me lembro também que quando o Julianelli veio aqui, candidato a deputado federal, procurou João Chiarini, grande amigo meu. Esse João sempre esteve do meu lado. E o Julianelli procurou o João para ver se o João conseguia alguns votos para ele. Aí o João apresentou ele para o Luciano. E o Luciano gostou dele, porque ele trabalhava lá em Brasília, ele é o Ministério da Educação. Então, ele quis ajudar. E depois eu disse para o Juliano, vamos até Rio das Pedras, que tem o meu revendedor lá. Eu tinha revendedores na cidade, por isso que eu vendia bem. E levei ele, teve uma boa votação lá, mas não se elegeu. Mas o Adhemar, reconhecendo o trabalho dele, nomeou ele secretário da Saúde, né? Secretário da... E agora, o João Chiarini, eu vou dizer uma coisa. Saudoso João Chiarini. É uma perda. Figura querida. Foi uma perda para Piracicaba, uma perda. E eu me lembro quando o João abriu uma livraria ali na Galeria Genete, o Pilão.
E, então, porque ele tinha livros que não acabavam mais. E um dia ele convidou aquele escritor famoso de Piracicaba, como é o nome dele? Escreveu Campo e Cidade. Thales Castanho de Andrade. Thales Castanho. Então, Thales veio aí veio na livraria. Aí eu também fui lá. Aí o João me chamou e disse, Elias, faça um discurso para o Thales. Você vai falar. Ele não gostava de fazer discurso. Eu era metidão, né? E eu fiz o discurso para o Thales. Ele ficou tão emocionado que chorou. Né? Depois ele me deu, eu tenho esse livro dele. Você sabia a dedicatória que o Thales fez para mim. Né? Então tenho guardado o livro dele, né? do Thales. Agora, pessoas que sempre foram úteis para Piracicaba, entre eles o João. Quando o secretário de governo de São Paulo, eu fui avisado que ele vinha conhecer o conservatório. Né? É política, né? Tá bom. Aí ele veio para Piracicaba. Eu falei, João, vem aí esse político, o que eu faço? Ele disse, deixa comigo. E eu dei um coquetel lá no conservatório. O Luciano foi o pessoal. E ele era amigo também do D'Abrunzo. O D'Abrunzo ofereceu um banquete para ele na casa dele, ali, que eles venderam a casa. E a filha do D'Abrunzo era nossa aluna. No conservatório. Do conservatório. E porque eu me lembro que um dia ele foi caçar em Mato Grosso e matou uma capivara. Eu cuidava, e trouxe um pedaço para nós. Mas a minha mulher não soube fazer aquilo lá, foi uma droga. Meu Deus. São as histórias, nossa, né? olha, lembranças boas. Eu não posso me esquecer de Piracicaba e tudo que eu recebi. Não posso. O Elias, você com certeza estava junto com o governador Adhemar de Barros quando ele esteve em Piracicaba em 64, você já vereador, ele veio verificar a tragédia do Comurba, né? Na Praça José Bonifácio. Eu acho que foi o momento mais triste da história da cidade. Né? Ele veio de trem e desceu a Rua Boa Morte a pé. E eu tinha a minha loja quase esquina da São José. Então, quando começaram a gritar, eu saí da loja e fui ver. Só tinha poeira e um buraco. Não tinha mais Comurba. 55 pessoas morreram. Inclusive meu avô. Ah, é? Meu avô, pai do meu pai, faleceu ali na queda. Entre outras tantas pessoas, né? Foi uma tragédia. Uma tragédia. Que foi responsável pela paralisação das grandes obras em Piracicaba, né? Foi. Porque a cidade entrou numa ressaca de construção, né? O pior, o Luciano estava terminando um prédio na Rua 13 com o governador. Está lá o prédio até hoje, que ele está construindo. Ficou meio abalado, sabe? Pensou que o dele ia cair também. E você sabe quem era o engenheiro que tinha a placa de engenheiro lá, do prédio que caiu lá? Salvou. Mas ele tinha só para efeito político, porque ele não cuidava da obra. Agora, o prédio caiu por ganância. Porque eles fizeram 2 andares a mais e o material usado não era o melhor. Material barato. Barato, então aconteceu isso. Uma projeção que acabou não... Fizeram a projeção, não respeitaram o cálculo, né? Fizeram acima da... Mas foi uma tragédia que marcou a história de Piracicaba. Pelo amor de Deus, muito. Uma tragédia sem precedentes. Estou aqui com o meu querido Elias Jorge, conversando sobre os assuntos aí que marcaram a vida do Elias e a vida de Piracicaba, porque você fala de Piracicaba, você logo lembra do Elias Jorge, as vidas enraizadas aí na história da cidade. Esse pouco tempo de conversa deu para o amigo e amiga que nos assiste já se lembrar ou se situar a respeito da grandeza desse querido homem que está aqui do meu lado. E a seguir, depois do intervalo, a gente vai prosseguir a nossa conversa, que eu quero falar do lado artista
poeta do nosso Elias Jorge. Um instante só, nós já voltamos. Olha, aqui no mercado municipal a gente continua ouvindo os nossos amigos e amigas comerciantes que estão fazendo o serviço de delivery, facilitando a sua vida, meu amigo, minha amiga, nesse período de quarentena, nesse período de confinamento. Aqui ao lado da Daniela, aqui na banca do Valdir Pachani. Tudo bem, Daniela? Tudo bem. Joinha? Bom dia, Néder. Você fazendo também, através aqui da banca, fazendo esse serviço de entrega também, né? Sim, estamos fazendo delivery e em parcerias com outras bancas que trabalham com outros produtos. Nós fornecemos frutas, verduras e legumes, mas os empórios, a gente pega os grãos nos empórios, o açougue nos fornece carne, nós entregamos na sua casa, sem frete, com toda a comodidade, as frutas todas bem embaladas. Tudo chega na segurança do seu lar bem tranquilo. Isso que é legal, sem custo adicional, né? Sem frete. E com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Frescor, todos os dias recebemos hortaliças fresquinhas que a gente colhe, recém-colhidas de madrugada. Frutas de São Paulo, que nós ainda estamos conseguindo fornecer, né? E estamos aí, estamos à disposição de todos. E fiquem em casa. É a qualidade de sempre que continua sendo feita para as pessoas. Você continua tendo o mercado junto com você, agora o mercado vai até a sua casa. Sim, né? Com toda a tradição e a qualidade que todo mundo, todo piracicabano conhece. Deixa os contatos para passar para as pessoas aí, Daniela. Sim, nosso Instagram, @Banca do Valdir, Facebook bancadovaldir.com.br, o fixo nosso 3433-3346, e o celular para qualquer pedido, ou mesmo para promoção do dia, que nós mandamos fotos, 995-23-1974. Legal, gente. Vamos pôr na tela os telefones, o WhatsApp, para você ter o contato e ligar aqui para a banca do Valdir Pachani, falar aqui com a nossa amiga Daniela, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada. De volta com a nossa entrevista com Elias Jorge. Agora vamos falar mais da parte cultural, artística, aquilo que você desenvolve desde muito cedo, né, Elias? Você começou a se dedicar à música, especialmente ainda jovem. Jovem. Né? Como é que foi essa sua descoberta pela aptidão artística, inicialmente na questão da música? Eu era bem jovem, né? Eu gostava de imitar o Vicente Celestino. Eu cantava todas as músicas dele. Olha só, que vozeirão do Vicente Celestino. Então, quando eu trabalhava lá na 25 de março, no comércio, eu resolvi entrar no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Foi lá que eu comecei a estudar música, né? Um pouquinho de piano, mas de leve, e para impostar a voz. Então, mas também não foi a minha visão não era ser cantor. Se bem que os meus amigos lá eram cantores da Rádio Tupi. Na época, a Rádio Tupi era o máximo lá. E eu tinha amizade com o Michel Daoud e outros cantores, Osni Silva, que cantavam lá.
E eu frequentava lá. E uma vez por semana tinha Antártica no Mundo dos Sons, uma orquestra que levava um cantor lá. Depois teve uma época que, na época que eu estava no conservatório, lá na Rua Pamplona, nossa, uma aluna nossa, ela era espírita. E eles tinham um programa na Rádio Difusora, que era a mesma Tupi. Tupi e Difusora é a mesma coisa. Aí ela falou, você não quer cantar no programa? Então, uma vez por semana, eu ia cantar lá no domingo de manhã. Então eu cantava lá também, né? Mas não tinha aquele entusiasmo como de ser comerciante. Eu queria ganhar dinheiro, queria trabalhar, comprar e vender, né? É o sangue árabe. É sangue árabe. Então, essa parte de música. Eu só tomei gosto pela música quando eu casei, que a minha esposa era concertista, né? Grande concertista e diretora do conservatório. Então, então eu casei e fui morar com ela, lá na escola, na Rua Pamplona. Depois de lá, quando nasceu a minha primeira filha, os meus sogros, que eram de Piracicaba, mudaram para cá. E eu sentia a falta da presença do sogro e da sogra, que por sinal eu nem merecia, porque olha, que sogro, que sogra. Aí falei, vamos mudar para Piracicaba? Falou, vamos. Eu falei, então vamos abrir um conservatório lá. Eu já tinha experiência. Aí foi quando eu abri o conservatório e me dediquei à música, né? Mas mesmo no conservatório, nós tínhamos uma sessão de venda de partituras no conservatório, né? Aí eu falei, puxa vida, eu podia alugar um salão aqui em frente e abrir minha loja para vender música. Aí mudei e comecei a vender música, vendia acordeão, pouca coisa. E me dediquei, deixei a música de lado, né? Embora eu era uma espécie de empresário da minha mulher. Eu levei, aliás, o maestro Dutra, ele e a Orquestra Piracicabana de Amadores foram tocar em muitas cidades aqui que eu levei. Foram para Tietê, foram para Botucatu, né? E aqui em Piracicaba também. Eu levava a orquestra do maestro Dutra. A gente era muito amigo, né? E a minha mulher também, ela tocou com orquestra. Me lembro que ela tocou o Guarani, né? Tocou o Guarani com a orquestra. Ele regeu, ela tocou o Guarani com a orquestra, uma bela música. E depois eu levei ela para tocar em Santos, com a Orquestra Sinfônica de Santos. Eu tenho até a foto, quando ela tocou lá. E esse concerto, como era inédito no Brasil, foi publicado na revista Fisarmônica da Itália, com ela na capa. Então, eu fazia essa música também, né, de empresar minha mulher e apresentar minha mulher, né, para ela tocar tudo e apresentar os nossos amigos. Nisso, na sociedade italiana que eu estava falando para você, um dia eu resolvi apresentar os melhores músicos de Piracicaba. Na época, mas não era o nosso do conservatório, só a Fátima que é. Então tinha o Olênio Veiga, que era um grande violinista. Alcides Zagato, que era um pianista. E a minha mulher, que tocava acordeão. E levei o Sérgio Meluco para tocar violão, os quatro. E fiz a apresentação dos quatro. Fantásticos, os quatro. O primeiro a tocar foi o violão. Beluco. O Beluco tocou a primeira música e tinha que tocar mais 4 músicas cada um, né? Aí ele me chamou de lá e disse, Elias, não está dando para me tocar mais. É que não dá. Ele ficou, não sei se apavorado, nervoso, ficou só numa música. Aí então quem completou foi o Alcides Zagato, tocou piano maravilhosamente bem, o Lênio Veiga, acompanhado pelo Alcides Zagato, também tocou.
E minha mulher também tocou lá, né? Então, a minha ligação na música era em relação à minha mulher, ou aos alunos do conservatório, ou ao maestro Dutra, que a gente, semanalmente, a gente se encontrava. O maestro Dutra, ele, quando era umas 3 horas da tarde, ele ia lá para a minha loja. Ele sabia que o maestro, vamos comer um sanduíche de carne, um sanduíche, e vamos tomar um chupes. Mas diariamente o maestro vinha aí, mas eu oferecia. Então a gente tinha essa... Amizade, né? Agora, em música mesmo, eu cantei assim, na Seresta, por exemplo, eu cantava. Ia cantar nas janelas do pessoal, tudo isso com vozarão, que eu cantava o Creio em Ti, que o quarteirão inteiro escutava. Uma voz forte. Hoje não. Hoje minha voz está acabada. Ela já deu o que tinha que dar. Não é nada. É só agora, voltar a praticar. Daí não ela, sei, mas cantar não quero. Agora, eu, por exemplo, eu devo ter em casa mais ou menos uns 80 quadros que eu pintei. Então, isso que eu queria te perguntar. Você agora está se dedicando à arte plástica, você está pintando quadros? Eu pintei 80, mas agora eu tenho lá lugar para me pintar, tenho um estoque de tinta, tenho tudo. Mas não tenho mais aquele entusiasmo. A idade bateu, viu? A idade bateu. Eu não... Mas você está com uma exposição montada. Tenho. Se eu puser os meus 50 quadros lá, eu acredito que o pessoal vai gostar. Em breve, né? Em breve teremos aí a vernissagem do Elias, com certeza. Agora, livro, sim, eu estou escrevendo. Tem um 6º livro que está pronto, mas também não tenho entusiasmo de procurar uma editora para... Vamos falar dos seus livros. O primeiro livro qual foi? Aquele que você deu cobertura no Teatro Municipal, Amor e Paixão. Amor e Paixão. Eu queria tanto, a única das minhas apresentações que eu não tenho a fotografia do público presente é essa, que eu pedi para você. Então, se você tiver... Você tem a gravação do evento que nós fizemos, nossa entrevista? Eu acho que eu tenho lá, sim. A entrevista tenho, né? lá com tenho, os sim. convidados. Você quer? Não, eu tenho. Senão eu ia te proporcionar isso. Teatro Municipal, foi no Rola do Teatro Lúcio Então, foi Neto, você né? que fez a cobertura. Fez o primeiro livro. Depois eu fiz esse A Janela Continuava Aberta. Depois, quando eu viajei de Santos para Bahia, tem aqueles navios italianos que fazem uma semana. Você sai de Santos e vai faz Santos, Rio de Janeiro e outras cidades. Então, durante a viagem, eu falei, eu vou escrever um livro sobre a viagem. Escrevi um livro sobre a viagem. Eu romancei. E gozado que os personagens eram todos piracicabano. Eu coloquei no livro. Todos. Estavam lá no... Você lembrava dos seus amigos aí? Eles ficaram personagens homenageados. E está lá em casa também. E tem esse outro mais 2, né? E tenho esse que está no computador. Tem que você fez que era mais erótico. Teve um. Esse eu também fiz. Mas eu levei para São Paulo. Esse daí, vamos falar desse. Esse era pelo amor de Deus. Esse daí esse era mais poesias, né? Não, esse aí. Esse mais sensual. Erótico, não era poesia, não. Era erótico mesmo, viu? Era a relação entre homem e mulher. Nossa, que ver. Mas você escrevia de maneira poética, era bacana. Então, eu devo ter esse livro lá. Esse livro, a Fátima, você guardou um, não? Ou não tem ele? Ela não tem. Então, eu pensei na minha filha, se minha filha pega esse livro e lê. Então, eu levei para São Paulo e vendi por qualquer preço lá. Também. Mas, agora, esse livro que você cobriu no Teatro Municipal, eu mandei para as livrarias, para a editora Nobel, e esgotou. Porque era um preço razoável, eram o livro R$5, né? Vendeu tudo. Eu só tenho 3 que eu guardei como lembrança, né? Então, esse livro também.
Talvez eu vou, esse resto de vida, de tempo, eu vou me dedicar a escrever. Eu tenho um livro que eu quero, uma história que eu quero escrever da minha mãe. Quando ela veio do Líbano, ela casou com 16 anos. Meu pai estava aqui no Brasil, meu avô também, e meu pai foi lá. Aí ele conheceu minha mãe, mas ela só tinha 16 anos e não podia viajar para o Brasil. Aí aumentaram para 18 anos. Então ela aumentou e veio para o Brasil. E veio e não foi muito feliz com o casamento. Mas a minha mãe era vibrante, viu? Vibrante. Então separaram, né? E nós éramos em 3. Eu, meu irmão que faleceu há pouco tempo, e a minha irmã que também faleceu há pouco tempo. Então ela mudou de Palmitau para Assis. Em 2 tempos, ela, ajudada pelos patrícios lá, foi crescendo, ela abriu o palácio, ela abriu ela abriu a loja e foi em frente, sustentou. Aí que ela me mandou também para São Paulo, para interno no Seu Coração de Jesus, fiquei 2 anos lá. E o primeiro livro, na verdade, As Aventuras de Majá e Moara, eu escrevi no colégio. Mas o que você fizesse era obrigado a para os padres, para eles... Ajudar. Não, para ver, Júlia. E eu dei o livro para o padre para ele ver meu... Hoje minha filha chama Moara. Moara. É Moara. Mas a minha caçula é Moara. Esse livro também era um livro... Eu tinha quanto? 14, 15 anos. Escrevi um livro. Então eu já tinha alguma propensão para escrever. Então eu acho que eu vou terminar meus dias escrevendo mais alguns livros. Maravilha, vou escrever. Maravilha. É o talento, a vocação que você tem, né? Você é multifacetário, você atua em várias áreas, impressionante o talento, né? A vibração que você tem, incansável. Por isso que eu digo que você vai passar o 100. Você se prepare aí que você vai passar o 100. Sei lá. Eu estou falando, opa. O que eu quero agora pode Força ser... libanesa aqui não é fácil, não. Olha, quanto à pintura, eu tenho tudo lá para pintar. É só eu me resolver, eu vou lá, eu comprar tela e pintar. E está pronto então, são 50 telas que em breve... 50 é para me expor, mas eu tenho uns 80 lá. Eu tenho de tudo quanto é tamanho. Quando eu estive em Campo do Jordão, eu fui na Serra da Mantiqueira. E fotografei lugares lindos lá. Depois eu trouxe com a fotografia, eu copiei e fiz os quadros. Então eu tenho fotografia da Serra da Mantiqueira, a praia do... Como era o nome da praia? Trindade. Onde o pessoal vai lá para fumar, você sabe disso? É verdade. Eu fui lá, fiquei, também bati umas fotos e... Aí eu tive... A turma vai lá para viajar e você registrou... Não, então onde eu fotografava. Depois, porque para ficar lá pintando não dá. A pintura leva tempo. Então você tendo a fotografia, você vai fazendo devagarzinho, né? E tem muitos artistas que fazem. Pode ser que eu volte a pintar. Agora uma coisa é certa. Você vai ter que pôr na tua parede um quadro meu. Aí é uma honra para mim. E eu é que vou escolher. Você talvez... essa possibilidade, eu gostaria. Né? Tem lá. Então, agora pode ser que... nós vamos ter um espaço novo em breve, daí você vai ver no espaço novo. Do seu? Em breve você vai ver lá. Vai ser inaugurado com o seu quadro lá, com certeza. Se Deus quiser. Viu, conta para mim um pouquinho. Você tinha visto na sua experiência de vida uma situação igual essa que a gente está vivendo aí com esse Covid? Não, nem sonhava. Eu estou sendo muito prejudicado, mas não podia sonhar que o mundo inteiro... Isso aí é algo que dá medo. Dizem que foi criado pelos chineses, né, para eles dominarem o mundo. Loucura, não? Agora eu não sei. Uma loucura. A gente está no meio de uma
de uma situação totalmente inesperada. É uma arma, essa Covid é uma arma poderosíssima, mais do que a bomba atômica. A gente já está vivendo uma guerra fria, né? Mais uma guerra fria. Agora é interessante que a gente via, eu sempre comento isso, a gente via aqueles filmes de ficção e a gente achava que nunca nada daquilo pudesse se materializar na vida real, né? E hoje a gente parece que são aqueles filmes terríveis que a gente assistia que ninguém nunca ia imaginar que pudesse ser realidade. Hoje a gente tem essa realidade que está escravizando todos nós de maneira tão cruel, né? Falaram que o mundo chegaria a 1 e 2 milhões e o terceiro acaba, não sei, falaram. Mas a verdade é que tem tudo para, se não tiverem juízo, esses grandes ditadores, não tiverem juízo, os americanos não vão aguentar sozinhos, não. Você já está vacinado? Eu já tomei as duas e a Fátima também já tomou. Vocês já estão eu já estou vacinado. Acho que eu não... Bom, se é verdade, eu não pego mais. Não sei. Mas eu continuo usando a máscara sempre. Eu acho que todo mundo... Esse é um conselho que eu dou. Conselho mais velho. Usem máscara. Usem. Né? É a única coisa de a pessoa se proteger. Né? Agora, você vê, ultimamente está aumentando o número de jovens que não obedeceram, foram para baile, para balada, para isso, e agora está muito mais do que o... Todos os dias a infecção de jovens é maior do que o... E os velhos não. Os velhos já estão se protegendo, né? Essa nova cepa, essa P1 também, ela é mais virulenta, pega mais o público jovem, que foi meio preservado naquele primeiro vírus do ano passado, né? Naquele início da Covid. Agora é impressionante. E pode ainda se multiplicar. Ninguém tem ideia onde vai parar essa Covid. Ninguém tem. Mas nós vamos vencer essa parada mais uma vez, como tantas outras Deus quiser. Que o mundo venceu, essa... eu estou torcendo, porque eu estou sendo prejudicado. Eu não consigo alugar meus imóveis comerciais, não consigo. Quem é que vai... A economia parou, na verdade. Está quebrada. Quebrou. Elias Jorge, prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Você é um irmão, querido amigo, né? Obrigado. É uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, um respeito, uma satisfação de poder conviver com você e que a gente tem aí muita alegria nesse nosso caminho, que as coisas possam acontecer de maneira grandiosa para todos nós e que nessa nossa existência aqui a gente possa ver as coisas melhorando, a população crescendo do ponto de vista de valorização humana, né? Exato. Que a gente tenha a presença da vitória em cada um de nós aí na vida e no espírito fortalecido. Sim. Alegria, viu? Alegria. Queria que você desse aí a sua mensagem final aqui no final do programa. A minha mensagem pode parecer piegas. Sobre o meu passado, eu falei até demais, mas isso é próprio das pessoas que têm uma idade já avançada e quer falar sobre o seu passado. Mas eu gostaria de falar sobre o presente. Jovens, não compareçam em baladas, em baile, em isso, porque não existe uma maneira de vocês frequentarem e não pegarem a doença. E quem ainda não pegou a doença, eu aconselho, né? Na minha idade, nos meus 89 anos de vida, que eu agradeço a Deus, usem máscara e se cuidem. É o que eu desejo ao povo de Piracicaba. Maravilha. E uma mensagem forte de um personagem forte da história de Piracicaba. Obrigado. Prazer em tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Fechou com chave de ouro.
Essa molecada tem que ouvir aí esse conselho, que é um conselho da experiência e da vida. Abração. Obrigado. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Éder Especial de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Éder Especial.